Boa noite. Boa noite, pessoal que está em casa também, chegando no nosso horário de evangelho. Estava aqui sentadinha, 1000 pensamentos na cabeça, né? Tentando colocar ordem. E lembrando que nesse momento, quantas casas estão começando o trabalho, né? Quantos centros, quantas igrejas, quantas reuniões do evangelho no lar estão começando agora. Vocês imaginam a força disso? A potência disso? Nós somos ainda um pouco críticos e de vez em quando a gente oscila na crença da força da fé, da força da prece. Mas a força da fé com a prece é um exercício de seleção. Como falei há pouco, quantos pensamentos? Alguém aqui tem pouco pensamento? Né? Alguém aqui para a cabeça e fica lá no mundo feliz, né? Vibrando só em luz? Então a gente tem igual um vagalume, né? A gente pisca e acende o tempo todo. E esse exercício faz com que a gente selecione o homem antigo que está dentro da gente. O vicioso, o prepotente, dono da verdade. Aquela pessoa que não mede sacrifícios para ter o que quer. Aparentemente parece bonito, né? Mas esse não medir esforço pode passar por cima de muita gente. Muitos sonhos. Até onde, então, o que a gente tem vivido está pautado na verdade? Até onde o nosso livre-arbítrio está realmente nos conduzindo a uma escolha feliz, que não trarão consequências nem para o outro, desculpem, e nem para nós mesmos. Então que esse evangelho, unindo as forças de tantos trabalhos que estão acontecendo nesse momento, nos ajude. Que a gente tenha um insight, a ideia luz para a nossa vida, para o nosso comportamento, para a libertação daquilo que nos adoece, que nos aflige. Abençoada com o nosso evangelho sagrado.
Estava até com saudade já. Faz tempo. Dá uma emoçãozinha estar aqui na frente, né? Eu fico pensando, eu gosto muito de Paulo de Tarso, por isso a lição de hoje talvez seja a lição, nesses anos todos do Evangelho, que talvez que eu tenha mais falado sobre ela. Talvez seja aquela que eu mais precise aprender, né? Quando Paulo de Tarso, na perseguição aos cristãos, vê a luz de Jesus, cai do cavalo, no meio do deserto, e fica cego, é um reforço. E ele fica cego, até onde ele ficou só cego do corpo? Ou ali é um símbolo arquetípico, muito interessante. A confusão mental diante do ódio, da indignação, da raiva, da intolerância, né? É forte isso, não é? Então, até onde nós também temos o nosso período de cegueira? E aí a gente precisa de alguém na nossa vida. Aí vem um sábio, mais idoso, Ananias, né? E aí Ananias conta o evangelho para Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, era um doutor da lei. O que ele não sabia da lei mosaica? Né? Ele sabia tudo. Mas ele faz uma reinterpretação. Eu acho que isso que é legal para a gente. Nós somos pessoas que temos saberes. Conhecemos muitas coisas da vida já, até da malandragem, né? Que é um tipo de inteligência, vamos combinar. Mas talvez esteja na hora da gente dar uma virada na chave. De usar o nosso conhecimento de uma outra forma. E uma das coisas mais importantes de Paulo, que ele escreveu várias cartas, mas uma das mais divulgadas é essa que a gente vai falar hoje. Na tradução, em algumas traduções do grego, pode ser que apareça amor ou caridade. Fora da caridade, não há salvação, né? Vocês me desculpem que eu nunca sei como é que se pronuncia. Eu vou falar ágape, tá bom? Mas eu sempre me atrapalho. Então essa palavra é muito forte. Padre Marcelo Rossi, né, escreveu um livro sobre o ágape. A caridade, o amor. E ele coloca, depois da dor que ele tem que passar, perdendo algo dentro dele, perdendo a ganância, a vaidade, ele perde algo, não é perder? Dá um vazio depois que a gente perde algo que a gente baseou a nossa vida. Eu baseei a minha vida na prepotência, na crença de que todo mundo tem que me obedecer, de que eu sou mais importante, e assim por diante. Então, quando a gente perde, a vida dá aquele tapa na gente, e a gente tem que perder, a gente passa um tempo de confusão, de cegueira. Mas aí depois, a gente vai reintegrar o conhecimento. Então ele começa a entender que o oposto da violência é a caridade ou o amor. Não é o amor que a gente conhece ainda de novela, né? Não é esse amor apego, que se a pessoa for embora eu morro junto. Não é esse amor que ele está dizendo. Ele está dizendo um amor interpretação. Aquela coisa que faz a gente entender, aceitar. Aquela coisa porque não tem uma exatidão. Cada um de nós vai ter um jeito de elaborar essa mudança da chave. Cada um de nós, da sua individualidade, vai ter um padrão para entender que a caridade é a maior das virtudes. A caridade, quando está revestida de perdão, não é verdade? Não tem caridade tão grande quanto perdoar as ofensas. O Jung falava que quando a gente não consegue se entender, se olhar, se perceber, a vida vai mostrar. E a gente já sabe que a vida, quando tem que ser, ela é bem delicada, né? Ela dá aquele chacoalhão na gente para a gente tentar entender. Então, muitos de nós estamos passando por isso. Essa transição, esse momento interno. Por isso que às vezes a gente fica cheio de nhonhoca, dá aquela sensação de vazio. Meu Deus do céu, eu gostava, deixei de gostar. Eu não gostava, comecei a gostar, estou meio perdido.
Aguenta esse processo um tempo sem a ansiedade da resposta imediata, sem o controle, portanto, sem ansiedade. Aceita que a tua alma, nossa alma, está em rebuliço por uma proposta melhor. É lógico que vai ter o livre-arbítrio da gente acertar o caminho, né? Não pegar o GPS e ir para o caminho errado. Mas a chance da gente mudar o sentido da nossa busca, de buscar com raiva, sentido de justiça severa, para entender com a lei do amor, da lei da caridade, que também abre, desapega. Caridade segundo São Paulo, Coríntios. Lindo, né? Ainda que eu falasse todas as línguas, dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um sino que tine. Quer dizer, eu faço barulho na vida, né? Eu posso fazer aquela situação. Veja que muitas vezes na caridade, caridade, amor, amor, caridade, vamos falar como sinônimo, a gente faz por personalismo. A doença da persona, a doença da aparência, o famoso fazer para o outro ver. O fazer para ser bem visto, não é fazer com a alma. Quando nós fazemos o bem, ou queremos dar uma de magnânimos, olha como eu perdoo, sim, eu te dou o perdão, né? A pompa, nós não estamos sendo caridosos. Na verdade, nós estamos sendo até muito doentes. Nós estamos até agindo de uma forma muito patológica. Então, essa transição desse amor que fala todas as línguas, fala todas as línguas, todas as inteligências, todas as raças, todos os credos, todas as orientações sexuais, todas as possibilidades de escolha de um livre-arbítrio. Uma coisa muito bonita que a espiritualidade nos ensina é que a fé não se impõe. A fé não se impõe. E aí vem a questão do ensinamento desse amor, como diz Joana de Ângeles, esse amor pedagógico, um amor educativo. Quantos de nós estamos conversando? Eu confesso que esse é um exercício que eu estou tentando trabalhar. Você está conversando com uma pessoa e ela fala tal frase e a gente termina a frase para ela. Complementa a palavra que estava faltando, a gente não faz isso? É a ausência da nossa caridade com o tempo do outro. Yara, mas eu não tenho tempo para esperar o que o outro pode querer ou deixar de querer. Não, isso é a afobação da nossa época. Um dos exercícios mais interessantes para a gente se olhar é como a gente olha as pessoas, é como a gente percebe os outros. Se você está numa época que você está de muito saco cheio das pessoas, desculpem a linguagem, você está muito inconformado com tudo e com todos, está falando alguma coisa da projeção da sua sombra, dos seus dissabores também, das suas expectativas que foram frustradas. Quando a gente usa essa linguagem do amor pedagógico, dessa caridade, não só de pegar no assistencialismo e ofertar algo do nosso cunho material, mas da nossa compreensão, da nossa tolerância, nós transmutamos, entramos na função transcendente que o Jung falava, e aquilo faz um sentido dentro da gente que acalma. É terapêutico para quem dá, não para quem recebe. Quando nós fazemos com o sentimento realmente de encaixar, de dar um sentido, de libertar, nós é que somos beneficiados com aquilo que a gente faz. Então a gente pode passar uma vida inteira se sacrificando e não ter peso nenhum, não ter valor, porque foi um sacrifício masoquista. Foi um sacrifício pautado no amor errado sobre o que é representado sobre a vida. Então, o sacrifício ele tem que ser também muito voltado para o sentido de nobreza. Mas não a nobreza vaidosa, a nobreza da simplicidade. Nós conseguimos a simplicidade? A gente consegue ser simples? Como Jesus falou, que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças, nós temos a mesma simplicidade? Ele não quer trabalhar hoje direito? Tem importância não o evangelho? Voltou, né? Ainda quando tivesse o dom de profecia,
que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. Vocês me desculpem que eu às vezes conto histórias velhas, porque eu já estou ficando mais velha, né? É que tem coisas que marcam a vida da gente. Então, quem pratica caridade comigo agora, quem já escutou? Na época da faculdade, uma professora muito querida, e ela era professora do Jung, da filosofia, da psicologia analítica, então era uma aula que eu prestava muita atenção, né? Ela estava contando que o irmão dela, muito solitário, uma pessoa muito excêntrica, e com uma dificuldade muito grande de conviver socialmente. Então ele passou muito tempo da vida dele escrevendo um livro. E quando esse livro ficou pronto e saiu para divulgação, todo mundo que tentava ler o livro falava assim, nossa, é muito difícil, eu não consigo entender. E ele se alegrava. É interessante essa história, não é? Qual é a utilidade de escrever um livro que ninguém entende? Né? No pé da cama? Então é isso aqui que ele está dizendo. Que saiba todos os mistérios. Quer dizer, você pode ter uma mediunidade incrível, mas se não for feita com amor, pode virar um escândalo. Vejam o João de Deus. Aquele homem tem um magnetismo mediúnico muito forte, mas extremamente voltado para o mal, para a loucura, né? Para a psicopatia. Ele tem um conhecimento, mas que adianta? Quantos de nós temos saberes, como acabamos de contar essa história do rapaz, né? Inteligente, mas uma inteligência que deixa ele isolado numa ilha deserta. E a afetividade, a gente coloca onde? Quantas e quantas vezes a gente fica tão arruinado emocionalmente que a gente desloca afeto. Por favor, vejam o que eu vou falar. Desloca o afeto para os animais e para os objetos. Por favor, ame os animais. São nossos irmãos em evolução. Mas quando a gente deixa de amar um outro ser humano e desloca a nossa função afetiva só para o animal, a gente está falando de uma dor existencial ali muito grande, uma decepção muito forte da alma. Então, o que adianta esse amor? Esse amor fica egoísta, esse amor fica engessado, endurecido. Esse amor não consola a nossa alma. E quando eu tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, amor, tudo isso de nada me serviria. A questão, então, da doação, não quer trabalhar hoje. A questão da doação, de ter muito de saúde, né? Por exemplo, hoje nós estamos vivendo numa época de algumas décadas para cá, de muita valorização do corpo e da saúde. Então existem pessoas que são extremamente dedicadas, focadas, com uma disciplina alimentar e de exercício invejável, correto? Levanta de manhã, vai fazer o treino, se alimenta correto, tem uma postura. Mas, às vezes, essa disciplina se torna uma obsessão. Sai do justo, sai do equilíbrio e vira uma patologia. Né? Então, às vezes, a gente tem muito, mas a gente desperdiça esse muito. Então, o que adianta eu entregar os meus bens aos pobres, meu corpo para ser queimado? O que adianta eu me martirizar se não for por amor? Se não for por interesse de ser útil? Porque aí também, de novo, vai ficar no oposto da vaidade. Vai entrar na vaidade. Ela não vai entrar na afetividade que consola e que educa. Vai ficar muito difícil a gente exercitar a renúncia. Eu quero falar uma coisa e a vozinha quer que eu fale outra. É um conflito, né, gente? É demais, né? Vocês me desculpem. Nós estamos numa época entre relacionamentos abusivos, correto?
Vivemos muito tempo onde o feminino era escolhido, às vezes até como um comércio. A menina, muitas culturas, principalmente algumas culturas de Oriente Médio, a menina quando chegava lá pela sua primeira menstruação, podia ser aos 9, aos 10, 11 anos, já era colocada para casar. Por quê? Porque nessa sociedade, a mulher que tivesse qualquer encontro afetivo sexual fora do casamento era vista como uma adúltera e a lei mandava apedrejar as adúlteras, mandava então matar. Então a família, com medo de que a tragédia acontecesse na sua vida, escolhia um casamento, às vezes com homens muito mais velhos. E isso virou uma rotina. E o casamento, no inconsciente coletivo, durante muito tempo, ficou uma prisão. Veja que ainda hoje, nós carregamos muitas vezes o casamento como um fardo. E quando ele entra nessa sensação de fardo e não de satisfação, que eu quero ser satisfeito e não dar satisfação, a gente começa a adoecer e as tragédias acontecem. Então observa que a caridade, ela tem que começar dentro de casa, na convivência, na tolerância, na renúncia. Renunciar ao sonho de uma mente infantil. Por exemplo, se eu acho, dentro da minha criação, trouxe a crença de que eu tenho que casar na igreja. Eu tenho que fazer uma festa de casamento com toda aquela circunstância. Né? E aí a vida não me dá aquilo. O meu parceiro não acha isso importante, ou não tenho recursos financeiros, ou aconteceu alguma coisa que isso não se efetivou. O que eu posso carregar? Eu posso carregar uma marca narcísica interna que faz com que eu comece a acreditar que aquele casamento não é digno, que aquela união não é abençoada. E eu posso, sem perceber, ir corrompendo os meus tesouros, os meus talentos. E eu não me entrego. E assim a gente vai sabotando. Então, se a gente entendesse que nós temos que ter prazer, mas não só prazer daquilo que é sensorial, mas o prazer de dar, é um prazer novo, né? Vamos combinar que a gente está aprendendo ainda a ter o prazer de dar, de ofertar. A paciência, a tolerância, o entendimento, a renúncia. Isso é novo para a gente. Se a gente entender que a gente pode transformar o sensorial no prazer espiritual, nós vamos ter muito mais equilíbrio quando as provas baterem na nossa porta. Quais são as provas? As tentações, né? Tentação da mentira, tentação do erro, tentação da violência, tentação de humilhar. Tem pessoas que escolhem seus parceiros para diminuir. Nunca é capaz de elogiar, de reconhecer, de estimular. Fazer terapia de casal coletiva hoje. A caridade é paciente. Bonito, né, gente? Olha que forte isso. Paulo de Tarso, 2000 anos atrás. A caridade é paciente. Coisa que vamos combinar que a gente está jogando e vendendo, né? De tanto que a gente tem. É benigna, não é invejosa, não é temerária, não tem medo do futuro, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo sofre, tudo espera. Vocês viram aqui que fala que a paciência não é precipitada. Não tem pessoas que são tão focadas em fazer que elas perdem os pés pelas mãos, aceleram as coisas, resolve a vida do outro. Olha que bonito isso, gente. Muitas vezes, na ânsia de ajudar, na ânsia de ser útil, a gente já fez, já falou, já engoliu tudo, e o outro que tinha que fazer, continuou na infância. A caridade não é tirar a tarefa do outro e colocar nos nossos ombros. Não é fazer a vida do outro mais fácil. Olha que interessante, para que ele entenda que ele tem uma força interna capaz de fazer muito melhor do que ele faz. Não é bonito isso, gente? E a gente precisa tomar muito cuidado, porque senão a paciência,
ela vai embora e ela começa a ter medo do futuro. Como é que vai ficar a minha velhice? Como é que vai ficar o amanhã? A gente confunde a dor vivida como se essa dor fosse seu futuro. Aquilo que não foi digerido na nossa história, aquilo que a gente não entendeu como uma passagem, que a gente acha que superou e já ficou para trás, fica marcado dentro da gente em forma de sombra. E quando situações parecidas, vibrações que o nosso espírito identifica com uma certa similaridade, a gente pode reviver o dano, gerando medo do futuro. Sensação de que nós não teremos a vida que a gente gostaria, que vamos perder o que conquistamos, que tudo vai dar errado, que a violência vai chegar. Então a paciência, ela é uma base com a fé, né? A paciência se desenvolve com uma fé. Gente, observa hoje. A pessoa que não tem uma fé, como ela sofre mais? Com tudo sendo modificado, vários valores sendo questionados, e a pessoa não acreditar num Deus, numa linha filosófica, não é muito mais difícil? Então hoje nós precisamos da fé até como estrutura para a nossa saúde mental. A paciência, nós temos um pensador na linha da psicologia chamado Winnicott. E ele fala da função materna. E ele fala que essa função ele não vai acelerar o processo. Deixar que o outro também desperte no tempo dele. Vai dar sugestões, vai dar encaminhamento. Vai deixar que o próprio inconsciente, que é um trabalho da nossa psique, gere também respostas, entendimento. Tempo da solidão, tempo do silêncio, tempo da quietude, tempo do acolhimento. Às vezes as pessoas pensam que isso é conivência ao erro. Não é ser conivente ao erro, é entender, de novo, que o entendimento não pode ser colocado à força. Uma pessoa não está pronta ainda a perdoar. Ela errou, o egoísmo dela e o orgulho dela ainda estão tão vigorantes que ela não suporta, então ela transfere a culpa para aquele que sofreu. Não acontece isso? Meu orgulho não aceita, não tolera o meu equívoco, o meu erro. E assim, então, eu vou falar que o problema é da sociedade, o problema é do outro, o outro que me deixou roubá-lo. O outro que é tonto que deixou que eu fizesse esse abuso. O amor jamais morre. Todavia, as profecias deixarão de existir. As línguas cessarão. O conhecimento desaparecerá. Porquanto, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, no entanto, chegar o que é perfeito, o que é imperfeito será extinto. Essa regeneração, esse momento onde muitas crenças nossas estão sendo questionadas, confrontadas. Ah, é mesmo? Só pode ser feliz aquela pessoa? Né? Pessoas mais velhas não se casam novamente. Esses padrões preconceituosos, né? Pessoas que viveram numa favela sempre serão bandidos. Olha as loucuras que a gente tem nas nossas concepções de vida, que os indígenas, os povos indígenas são atrasados, né? São arcaicos. A gente tem tanta limitação da interpretação e sem conhecer, que hoje a vida está pedindo que a gente olhe contra os olhos, que a gente saia do nosso mundinho, da nossa panelinha e aprenda a olhar para as pessoas com as suas possibilidades maiores. Quando cheguei à idade adulta, deixei para trás as atitudes próprias de criança. Agora, portanto, enxergamos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Entretanto, haverá o dia em que veremos face a face. Lei da projeção, né? O cisco e a trave no olho. Eu não vejo, às vezes, a trava da minha vida, mas eu estou sempre vendo defeito nas pessoas. Um exercício para a gente amolecer o nosso coração é começar a treinar a olhar o bem que as pessoas têm para dar. Mesmo daquela pessoa que você acha que não tem nada para dar, que é um limão, azedinho, azedinho.
Treinar a possibilidade existencial que existe em cada criatura. Treinar o olhar mais complacente. Porque senão a gente vai viver sempre com medo de ser enganado, sempre com o pé atrás. E a nossa prepotência vai dizer assim, você é mais esperto, se defenda. E a gente vai ficar rígido, crítico, mal-humorado. E a gente vai achar que isso é defesa saudável. E não vai ser. A gente vai construir para a gente muita solidão interna. Porque no fundo a gente vai se relacionar com as pessoas e sempre vai achar que elas têm algum interesse para com a nossa vida, para com a nossa presença. E para encerrar, agora essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre delas, a caridade é a mais excelente. A fé e a esperança permanecem. Depois de tudo, a fé, a base com Deus. Mas muitas vezes a fé ainda está dogmática, preconceituosa. Então ela também pode ser temporal. A esperança, muitas vezes a nossa esperança está em coisas dos bens materiais. Ainda não é a esperança de ser um ser humano melhor. Mas a caridade, o amor, é que tira as vendas. Então ele fala que no degrau evolutivo da nossa ascensão, da nossa evolução, essas virtudes precisam ser executadas. Mas não adianta nada todo esse conhecimento se não tiver a intenção verdadeira do bem ao próximo. Vamos fechar os nossos olhos? Vamos sentir a presença da espiritualidade amiga. Sentir o seu pensamento poderoso de amor, de concórdia. Sentir a vibração repercutindo nos nossos hábitos. Que cada um de nós, que estamos nos propondo a leitura do Evangelho, a leitura interna desses significados maiores, consigamos rebaixar um pouco o nosso orgulho e observar as nossas feridas emocionais como aprendizados, degraus, para que a gente possa abandonar hábitos que não servem mais. Aperfeiçoar a nossa persona, quer dizer, conviver melhor em sociedade. Menos crítica e mais atitude. Menos preguiça e mais trabalho. Que Jesus, mestre amigo de todas as horas, nos abençoe a todos. Cada um na sua necessidade. Cada um dentro da sua dor. Juntos agradecemos esse encontro. Absorvendo essa energia, levando para os nossos lares. Vamos dizendo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus. Que a gente possa voltar para casa, deixando de lado as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, e que a gente possa pensar como um filho de Deus, pronto a seguir adiante. Ótima noite a todos, muito obrigada. Até semana que vem, se Deus quiser.